Por todo canto que você olhar na internet, você vai encontrar muita gente muito otimista com as ações dos bancos aqui no Brasil para 2024. Não à toa, a gente vê ali, Bradesco e Itaú, analistas mostram otimismo com bancos após cortes da Selic. E isso independe se os bancos são privados ou públicos. Tem muita gente dizendo que bancos estatais estão muito baratos nesse momento. Inclusive, fazendo projeções de dividendos para esse ano aqui altíssimas, de até 13% ali dos bancos para 2024. E eu tô gravando esse vídeo justamente por isso, para te mostrar por que tem tanto otimismo com as ações do banco nesse momento. Por outro lado, eu quero te mostrar um grande problema por trás das ações de bancos que ninguém tá falando disso. E por último, eu vou te mostrar qual é a melhor ação de banco para investir nesse momento. Beleza, vamos para o primeiro tópico e entender o que é que estão dizendo essas notícias e por que tem tanto otimismo assim com os bancos no Brasil. E como diz ali a manchete, a principal razão é o momento atual de queda da taxa Selic que o Brasil está vivendo. Ah, Felipe, mas o que é que tem a ver a Selic caindo ali com os bancos? Bom, para você entender, você precisa lembrar como é que um banco ganha dinheiro no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Basicamente, os bancos são instituições feitas para emprestar dinheiro para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. É assim que ele ganha dinheiro. Só que quando a gente vai olhar para as informações oficiais divulgadas pelo Banco Central aqui em janeiro de 2024, o que a gente vê é que o total de crédito gerado na economia brasileira caiu de 40,8 bilhões para 40,3 bilhões no começo desse ano. Ou seja, o crédito liberado pelos bancos reduziu. Isso pode ser ruim para os bancos. E aqui entra o que os analistas estão dizendo por trás desse otimismo para 2024. O pessoal da Genial Investimentos, por exemplo, comentou que essa desaceleração do crédito nesse momento em 2024 reflete a inadimplência, ou seja, o crédito não pago principalmente pelas pessoas físicas no Brasil. Porém, os cortes da Selic vão trazer uma expectativa que esse crédito acelere, um aceleramento desse crédito para os próximos meses. Isso porque quando a Selic cai, é natural que os créditos no Brasil fiquem mais baratos, ou seja, a inadimplência vai cair num momento como esse. E justamente pelo crédito ficar mais barato com a queda da Selic, novas pessoas vão passar a tomar mais crédito, isso pode ser bom para os bancos. E é justamente por causa desse otimismo que a Genial Investimentos ali indica o Banco Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil como compra para esse momento na bolsa. Vamos para outra instituição, agora os analistas do Banco Safra, que também estão otimistas em relação aos bancos, principalmente porque os empréstimos ruins feitos pelos bancos na época de 2022 estão começando a ser baixados, acabando agora em 2024. E os analistas do Safra, otimistas com os bancos como um todo, ainda preferem o Banco Itaú porque ele está com a projeção de distribuição de dividendos maior do que o restante dos outros bancos. E realmente, assim, o Banco Safra tem um pouco de razão. Quando a gente olha para os últimos 5 anos de distribuição de dividendos do Itaú, o que a gente vê é que, tirando 2019, que foi um ano muito forte para o banco, de 2020 para cá, o banco está no seu maior pagamento de dividendos para um ano, que é em 2024. Beleza, a gente viu duas instituições grandes do Brasil, a Genial e o Banco Safra, muito otimistas com o cenário dos bancos para o Brasil. Agora, se a gente for olhar para a macroeconomia e entender o que acontece com os bancos quando a taxa Selic cai, a gente precisa lembrar que, na média, o spread bancário fica pressionado quando a Selic de um país ou a taxa de juros de um país está caindo. Isso acontece porque quanto menor uma taxa básica de juros, menor vai ser os juros dos créditos que o banco vai fornecer para a economia. Se os juros que o banco oferece é menor, é natural que ele tenha menos receita. E é por isso que o diretor financeiro do Banco do Brasil, o Giovanni Tobias, comentou que a queda da Selic pode ser um fator que diminua o spread bancário, como a gente está comentando aqui, e que isso pode dificultar o crescimento de lucros do banco. Ah, Felipe, mas o spread bancário do Brasil ele é historicamente muito alto. Como é que os bancos não estão ganhando dinheiro com isso? Isso é verdade também. Atualmente, a gente tem um spread bancário do Brasil em 19,4%, que já está 1% menor do que a comparação com 2022. E se a gente olha para esse spread num período ainda mais longo, o que a gente vai ver é que lá em outubro de 2016 a gente teve um pico de mais de 23% nesse spread e que agora a gente voltou para os patamares de 19% atuais, que estão mais ou menos na média do histórico de spread apresentado pelo Brasil nos últimos mais de 10 anos. E perceba que o spread bancário tem muita correlação com a variação da Selic ao longo do tempo. Lembra que em 2016 a gente teve a máxima do spread bancário no Brasil, justamente quando a Selic estava quase em 15%, e a mínima do spread ficou ali depois de 2020, quando a gente atingiu a Selic de 2% ao ano. Obviamente, quando a gente olha para esse cenário de spread bancário, a gente tem duas formas de enxergar. A primeira é como cidadãos que somos, a gente quer que a taxa de juros bancárias ela seja mais reduzida, porque isso estimula não só o crédito pessoa física, mas como os novos negócios de uma economia, porque afinal de contas, realmente, o spread bancário brasileiro está sempre entre os top 3 maiores do mundo ali, atrás apenas de Madagascar e do Malawi. E a gente pode enxergar isso sob a ótica de investidor
investidores capitalistas que somos também. Com a queda da Selic e o spread bancário reduzindo, a lucratividade dos bancos pode ser sim afetada. Mas é por isso que o capitalismo é maravilhoso. Nesse momento de spread bancário mais apertado, os bancos tendem a fazer uma diversificação de receita. Foi isso também que o diretor financeiro do Banco do Brasil falou que está tentando fazer para daqui para frente. E eles vêm conseguindo fazer isso muito bem. Perceba como a receita de prestação de serviços nessa DRE mais atualizada do Banco do Brasil significa praticamente 1/3 de toda a receita auferida pelo banco depois de já contar os custos com inadimplência, que é o PCLD ali na DRE. Ou seja, o banco está tentando tirar o peso realmente da receita de crédito unicamente que ele recebe. E por essas e outras, os analistas também estão muito otimistas com o próprio Banco do Brasil, dizendo que ele está muito barato nesse momento. E isso é verdade, segundo algumas métricas. Se a gente olha aqui para a comparação dos principais bancos da Bolsa de Valores do Brasil, a gente vê o PL do Banco do Brasil com 5 nesse momento, que é o menor de todos, junto com o Banco do Nordeste aqui embaixo. E também o preço por valor patrimonial, que junto com o Bradesco e também com o Banco do Nordeste, mostram que esses três estão entre os mais baratos, segundo essas métricas. E é justamente por isso que tem muita gente projetando os dividendos dos bancos nesse ano de uma forma muito otimista, chegando até 13%. E aí aqui fica uma pergunta muito importante. Será que faz sentido confiar nessas projeções de dividendos, de preço que os analistas estão fazendo, para basear se você vai comprar ou vender uma empresa? E veja, nada contra o trabalho dos analistas, até porque eu também sou um. O problema de investir assim é que, na média, nós, seres humanos, somos muito ruins em tentar prever o futuro para tomar decisões. E isso não só sou eu que estou dizendo. O próprio Boletim Focus errou 16 vezes a projeção da Selic nos últimos 21 anos. Além disso, existem diversos estudos, como esse aqui da Universidade de Maringá, que apontam vieses otimistas nas projeções de preços realizadas pelos analistas e que nos períodos de menor incerteza, ou seja, em que o mercado está melhor, os analistas tendem a ser mais otimistas do que a média. Ou seja, quando o mercado está mais claro, o mercado está subindo um pouco mais, as recomendações ficam mais otimistas. Mas a gente sabe também que quando o mercado está subindo, na média, você vai comprar ações um pouco mais caras. E é para ajudar os investidores a se blindarem dos próprios vieses que aqui no Clube do Valor a gente prefere investir através de estratégias sistemáticas. Justamente por saber que essa é a única forma de você investir com clareza de verdade. Por isso que a gente criou o nosso sistema de alocação estratégica, que mostra pra gente muito mais do que somente qual é a melhor ação para comprar e qual vender. Nos mostra quando investir em ações, quando investir em renda fixa, quando investir em fundos imobiliários ou até mesmo quando investir em ações dolarizadas. E é assim que a gente consegue montar carteiras balanceadas como essa que está na tela para você, que mistura renda fixa e mistura renda variável também. E investir desse jeito tem trazido muito retorno, uma vez que a gente vê o resultado de uma carteira como essa sendo de praticamente o dobro do que o Ibovespa rendeu no mesmo período. É assim que a gente ajuda a gerir e dar consultoria para quase 2 bilhões de reais dos clientes aqui do Clube do Valor. E o melhor de tudo é que você que está assistindo esse vídeo, você pode conhecer o nosso serviço de forma gratuita. A gente está oferecendo 1 hora com um dos nossos especialistas de investimentos para que ele faça uma análise de carteira individual com você. É nesse momento que ele vai aplicar o nosso sistema de alocação estratégica e entender como você pode investir cada vez melhor. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de uma pessoa que está no mercado todos os dias. Se essa análise de carteira gratuita faz sentido para você, eu vou deixar um formulário aqui em cima para você preencher, ou no primeiro link da descrição do vídeo, que uma das pessoas do nosso time vai entrar em contato contigo. Dito isso, vamos usar as nossas estratégias de investimentos para tentar entender qual o melhor banco para investir nesse momento. Aqui no Clube do Valor, a gente tem basicamente duas principais estratégias de investimento em ações. A primeira delas é a das ações mais baratas da bolsa, que criada pelo Ramiro Gomes Ferreira, que eu sempre falo para vocês, e que não investe em bancos nem em ativos financeiros, uma vez que a estratégia olha para o EBIT, para a geração de caixa das empresas, para descobrir qual empresa está mais barata e qual está mais cara. Como os bancos e financeiras não usam o EBIT por causa de particularidades do seu balanço financeiro, nenhum banco entra na estratégia de ações baratas nesse momento. A segunda estratégia que eu falo sempre aqui para vocês é a máquina de dividendos. Essa sim que busca olhar para a liquidez dos ativos negociados em bolsa, para a constância de pagamento de dividendos e para a média dos dividendos distribuídos nos últimos 3 anos. Dessa forma, a gente encontra uma lista das ações que mais pagam dividendos na bolsa e busca comprar as 10 primeiras. Como investir desse jeito deu um retorno muito positivo de mais de 22% ao ano no histórico do backtest, como mostra esse gráfico, é uma estratégia que dá para confiar. E aí, nesse momento, a gente vai ver alguns dos principais bancos, como o Banrisul, por exemplo, que está na posição número 32 do ranking da máquina de dividendos, com menos de 6% de dividend yield na média dos últimos 3 anos. Ou no caso do banco ABC, na posição número 37, ali com menos de 5,5% de média de dividendos nos últimos 3 anos. Já o Banco Bradesco está mais bem posicionado, mas ainda assim está na posição número 22, longe das 10 mais pagadoras da bolsa nesse momento. Aí eu já vou te mostrar outros bancos que estão aqui no ranking, mas se você quiser saber de antemão 7 ações que estão dentro das mais pagadoras de dividendos nesse mês que você assiste esse vídeo, você pode baixar o e-book te contando como a estratégia funciona e essas 7 ações lá no final, tudo isso gratuito.
gratuitamente. Só clicar nesse link aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. E aí aqui a gente vai ver o Banco do Brasil na posição número 27, com 6,5 de média de dividend yield nos últimos 3 anos. O Banco Santander, que é um dos melhores posicionados aqui no ranking da máquina de dividendos, posição número 17, 8% de média de dividend yield. E o Banco Pan, que está lá atrás, quase na posição número 70, menos de 3% de média. Ou seja, por mais que cada analista tenha as suas formas de olhar para o mercado financeiro e somente pelo otimismo que a gente vê nas notícias e pelas projeções de lucros e dividendos que a gente está vendo ali sair, não faz sentido. A gente viu que os analistas, na média, erram mais que acertam suas projeções. Por isso que eu prefiro sempre uma estratégia sistemática. Eu te mostrei tudo isso nesse vídeo. Agora, se você quer continuar aprendendo no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui que eu falei de fundos imobiliários. 3 fundos imobiliários que estão muito mais baratos do que o MXRF11 nesse momento. Teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal do Dividendo que eu estou esperando no próximo conteúdo.